Olá, muito bom dia. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11 do livro Eventos Finais, com um tema bem forte, não é? O tema Enganos Satânicos dos Últimos Dias. Quando se fala em Satanás, nós devemos estar sempre alertas. Com medo não, porque é um anjo derrotado, né? Não deveríamos ter medo nem de Satanás, nem de seus anjos, nem das obras que ele pode fazer, porque ele é um anjo derrotado. Nós precisamos, sim, de muita cautela, de muita inteligência, de muita dependência de Deus, porque somente assim, cheios do Espírito Santo, é que nós temos condições de vencer, não é? Inclusive, nós precisamos saber que sozinhos nós não conseguiremos vencê-lo. Ele é o pai da mentira. Ele já tem mais de 2000 anos só enganando as pessoas, só estudando o ser humano. Então, ele conhece perfeitamente a fraqueza de cada ser humano da Terra. E ele sabe exatamente quais são as tentações necessárias que os farão cair, que os farão desistir. E essa tem sido a sua tarefa desde então. Eu já falei aqui algumas vezes que enquanto o propósito de Deus é salvar a humanidade, o propósito de Satanás é fazer com que o maior número de pessoas se perca. Porque dessa forma, ele mesmo sendo derrotado, mesmo tendo sido já derrotado na cruz do Calvário, na verdade ele nunca teve uma vitória, né? Sempre foi derrotado desde que o pecado entrou no mundo e o plano de salvação entrou em ação. Sempre ele foi derrotado. Ele enganou Adão e Eva, mas Deus tinha já o plano de redenção. E aí veio o Cordeiro. Ele tentou destruir Jesus, logo que Jesus nasceu, por conta de Herodes, mas Jesus Cristo venceu. Ele tentou vencer Jesus no deserto, Jesus Cristo venceu. Ele tentou vencer Jesus Cristo até mesmo antes da cruz do Calvário, no Getsêmani, e Jesus Cristo venceu. E na cruz, finalmente, Jesus deu seu golpe final, que a princípio é apresentado em Gênesis 3,15, quando pisa definitivamente na cabeça da serpente, desferindo ali o último golpe. Então, Satanás é um anjo vencido, porém, ele não pode ser ignorado. Ele não pode ser ignorado, porque é muito ardiloso, e se ele conseguiu enganar seres perfeitos, com toda certeza, ele tem uma tentação toda especial preparada para cada um de nós e vai tentar de tudo nos afastar de Deus. Seus enganos principais continuam sendo os mesmos. Mesmos quais? Os mesmos que ele utilizou no céu para enganar os anjos celestiais. Então, os principais erros de Satanás são: o mandamento de Deus é impossível de ser obedecido. Esse é o principal erro. As pessoas olham, se aproximam da Bíblia com aquela ideia de que Bíblia é difícil de ser obedecida, né? De que mandamento é algo muito duro. E é exatamente por isso que existem tantas ideias relativas a respeito daquilo que Deus pede. Então, se está lá o mandamento, a pessoa cria agora na sua mente a ideia de que Deus não pode ser tão duro dessa forma e que deve haver uma brecha, deve haver uma alternativa para que a vontade humana seja feita e ainda assim Deus mantenha-se da mesma forma em relação a essas pessoas. Esse é um grande engano. O mandamento de Deus não é impossível de ser seguido. O mandamento de Deus pode ser seguido. É claro que exige de nós fé e obediência. O outro engano que Satanás apresenta é que as pessoas que erraram foram tão longe que elas não podem mais voltar. Então, agora ele apresenta para aqueles que caíram em suas próprias tentações a ausência de alternativa. Então, você se afastou de Deus, agora você não tem mais chance com ele. Você agora precisa continuar afundando-se nesse ponto aí, aproveitando exatamente isso que você escolheu, que a partir de agora você perdeu todas as suas chances. Essa também é uma grande mentira
não é? Uma grande ilusão que ele coloca diante das pessoas. Paralela a isso, ele coloca também, é claro, a ilusão de que o mundo presente, este planeta que nós estamos, oferece tudo o que nós precisamos para a felicidade verdadeira. Só que isso a gente consegue perceber ao nosso redor, basta um giro no quarteirão e você consegue perceber quanta coisa há, quanta gente sofrendo, quantas situações, enquanto ele, o inimigo, apresenta, por exemplo, liberdade incondicional, isso é o que é bom, não é, para o mundo, nós podemos ver que aqueles que se acham livres é que estão aprisionados. Por exemplo, livre para usar o corpo da maneira que quiser. Ele fica aprisionado nas drogas, ele fica aprisionado na prostituição, ele fica aprisionado em problemas familiares, em vários outros tipos de problemas. Aquele que usa o seu dinheiro de maneira extravagante, ele é livre para usar dinheiro, fica aprisionado nas dívidas, né? Em algum momento da sua vida, fica aprisionado em alguma coisa. Então, o único caminho de liberdade é o caminho bíblico, é o caminho que Jesus nos deixou e é a orientação, não é? Que se estivermos com Jesus Cristo, nós seremos então verdadeiramente livres. Então, devemos ter cuidado. Hoje eu quero compartilhar com vocês aqui 3 versos bíblicos antes de entrarmos em algumas citações do capítulo do capítulo 11. Primeiro está registrado em Efésios capítulo 6. Nós ontem fizemos essa leitura, mas hoje também ela combina com o que nós vamos falar. Efésios capítulo 6. Que diz assim, a partir do verso 10. Quanto ao mais, por que quanto ao mais? Porque Paulo vem numa sequência de informações, né? No capítulo 6 ele fala sobre o lar cristão, ele fala sobre filhos e pais, ele fala sobre o lar cristão, servos e senhores, como lidar com os seus patrões, não é? Como o patrão lida com o funcionário, como o funcionário lida com o patrão. E antes disso, no capítulo 5, ele fala sobre o fruto da luz e as obras das trevas. Então, Efésios é um livro de orientações, não é? O capítulo 5 ainda apresenta o lar cristão, abordando a questão do marido e mulher, como é que um se comporta em relação ao outro. Então, vem nessa sequência. E quando ele chega já no finalzinho, que são aí seus últimos versos, né? Aparece então a expressão quanto ao mais. Depois de tudo isso que eu falei, prestem atenção em uma coisa a mais. É como se ele estivesse dizendo assim: sede fortalecidos no Senhor. Nossa fonte de força espiritual é o Senhor. Não adianta buscar por conta própria. E na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus. Toda a armadura de Deus. Para poderes ficar livres ou firmes contra as ciladas do diabo. Deus não nos deixou sem informações a respeito do nosso adversário. Ele não nos deixou sem informação, né? Então, se estivermos revestidos da armadura de Deus, estaremos em vantagem de vitória contra as ciladas de Satanás. E aí ele aborda que nossa luta não é contra seres humanos, nossa luta é contra entidades espirituais. Nossa grande luta, ela é contra coisas que às vezes nós nem vemos, não é? A tentação brota diante de nós todos os dias e nem sempre nós estamos vendo o que acontece ao redor. Nós estamos sabendo que estamos sendo tentados. Por quê? Porque algo que sabemos que não é certo chama a nossa atenção e a gente começa a cogitar a possibilidade de fazer ou não. Então, a tentação, ela está ao nosso redor. Anjos do mal estão tentando em todo o tempo, não é? Mas há uma armadura. E a armadura, ela é descrita aqui, não é? Estais firmes, cingindo-vos com a verdade,
A verdade é como se fosse o cinto que segura a armadura toda, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça. Couraça já é aquele que protege aqui o peito. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçados sempre com o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tome também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eis aí uma armadura completa. E aí ele conclui no verso 18, dizendo, com toda oração e súplica, orando com que intensidade? Orando todo o tempo. Orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos aqui uma apresentação da armadura que Deus coloca à disposição de cada pessoa. Há uma para mim, uma para você, e já tem o tamanho certinho de cada um. Não corre o risco essa armadura de ficar um com a couraça mais apertada ou mais frouxa que o outro. Não, cada um tem a oportunidade de ter sua armadura. E o pedido aqui, a advertência aqui é orando o tempo todo no Espírito. O Espírito Santo, ele exerce, então, sobre a nossa vida uma ação extraordinária de proteção, de informação e também de condução. Através do Espírito Santo, nós somos conduzidos a Deus. Através do Espírito Santo, nossos pensamentos se abrem, nossos olhos da fé se abrem. E com o Espírito Santo em nossa vida, nós agora nos tornamos também mais capazes de perceber os ataques de Satanás. Então, é muito importante saber que há uma armadura, está à nossa disposição, e nós podemos, com oração e súplica, ter acesso a toda essa proteção para toda a nossa vida com respeito aos ataques de Satanás. O outro texto está na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. E o verso 14. Aqui nós temos um verso bem direto, que diz assim: e não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, quando lemos aqui no capítulo 11 a respeito dos enganos satânicos nos últimos dias, não é uma coisa que somente Ellen White viu. Na verdade, nós sabemos que os escritos de Ellen White são uma condução para a Bíblia. Ela nunca vai assumir para si mesma nada que a Bíblia não tenha falado, que Deus não tenha orientado e que tem ligação direta com o que está na Bíblia. E aqui nós temos Satanás, ele consegue se transformar em anjo de luz. Por quê? Porque ele é um anjo caído. E ele ainda detém alguns poderes de anjo. Não é? E o último verso agora é de Mateus 24, 24. E aí a gente vai, então, refletir sobre algumas citações do livro. Mateus 24, 24. Uma advertência dada pelo próprio Jesus naquela profecia, não é? A respeito da sua vinda e a respeito também de Jerusalém, mas esse pedaço da profecia ele está mais direcionado aos nossos dias. E diz, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Por este verso, nós podemos chegar a uma conclusão bem simples, bem prática. A conclusão de que o inimigo não virá com milagres e aparições
e os seus enviados também, os falsos cristos que vêm com ele, não virão de maneira a olharmos para isso e acharmos graça. Não vai ser algo cômico. Às vezes as pessoas olham para o Henrique Cristo, não é? E ficam pensando, mas eu estou tranquilo, uma pessoa que se comporta dessa forma está na cara que não é de Deus. Está na cara que isso aí é um tipo de fanatismo, alguma coisa. Não é? Pessoas que estudaram e já ouviram falar, se eu não me engano, o sobrenome era Jones, eu não lembro se era Jim Jones, que foi um homem que se disse profeta e levou várias pessoas, isso nos Estados Unidos, levou várias pessoas para um local e começou a dizer que ele tinha agora essa iluminação toda, e o final da história nós conhecemos, né? Praticamente todos que estavam lá acabaram morrendo num suicídio coletivo, e quando as forças especiais entraram, já não tinha mais condições de salvar, nem de resolver o problema. Então, na história, nós temos algumas pessoas que se intitularam Cristo, não é? Na própria época de João, ali, na própria época em que João estava escrevendo o seu evangelho, tinha problemas desses também, que ele mesmo adverte a igreja, acautelai-vos dos falsos profetas, não é? Então, essa questão de falso profeta e falso Cristo, ela é antiga. Mas nós estamos falando aqui agora, especificamente nesse capítulo, de coisas que aconteceriam imediatamente próximas à segunda vinda. E o próprio Satanás iria se materializar ou aparecer como anjo de luz. E não simplesmente como anjo de luz, como o próprio Cristo. Então, nós estamos falando aqui, porque biblicamente, Mateus 24 diz que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Quem são os eleitos? Os eleitos são aqueles que acreditam. Os eleitos são aqueles que constantemente estão em contato com o Senhor. A Bíblia não está dizendo que os eleitos serão enganados. A Bíblia está dizendo que os ataques do inimigo serão feitos com tal qualidade, se é que podemos dizer assim, que até mesmo os próprios eleitos poderiam ser enganados, caso não estivessem em vigilância, não estivessem usando completa armadura que é apresentada em Efésios no capítulo 6. Então, aqui nós temos, por exemplo, uma citação que fala primeiro qual é a característica de Satanás. Satanás é representado andando em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele observa suas vítimas, e isso está na Bíblia, não é? A questão do ataque como um leão. Observa as vítimas, sabe a fragilidade, sabe quais são as palavras que ele pode usar com cada pessoa, sabe qual é o meio mais fácil para ganhar aquela atenção, e aí então ele desfere o golpe. E no final, ele vai então inserir falsidades como se fossem verdades. Essa é uma habilidade dele. Essa habilidade ele começou utilizando logo no Éden com Adão e Eva. Ele misturou verdade com mentira e nós sabemos o que aconteceu, não é? O mais forte baluarte do vício em nosso mundo não é a vida iníqua do pecador declarado ou degradado proscrito. É a vida que parece virtuosa, honrada e nobre, mas em que se alimenta um pecado ou se acaricia um vício. Essa citação, ela mostra como é fácil ser enganado, não é? Se algo na nossa vida se apresenta claro como é, todo mundo vê e todo mundo foge. Lembra daquela experiência que eu falei de pegar uma marreta e bater numa bacia com tinta, que geralmente não espalha, ela bate e o impacto gera resistência? Então, se algo aparece nitidamente como é, as pessoas resistem. Ninguém vai, por exemplo, permitir ou se deixar levar pelas drogas se ele já apresentasse as drogas como o fim a que elas levam.
Mas a droga, quando é apresentada como um caminho para se libertar do estresse, não é? Uma forma de relaxar e tal, aí as pessoas vão. E todos eles, todos os tipos de droga, né? Todos os vícios, eles vêm dessa forma. Então ele não se apresenta como é. Agora, aqui é um grande problema. Porque muitos daqueles que se julgam salvos, muitos daqueles que aparentemente têm uma vida digna diante de Deus, aparentemente estão ali mostrando que são pessoas nobres, elas podem estar escondendo alguma coisa que vai conduzi-la à perdição. Não é? Então, esta também é uma questão a ser observada. Quando nós oramos ao Espírito Santo, pedindo que ele nos preencha, nos fortaleça, é muito importante também pedirmos para que ele revele em nós se há alguma coisa. Lembra daquele salmo? Sonda-me, Senhor. Vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. Não é? E se houver, e na maioria das vezes a gente sabe, algum vício, alguma coisa que é secreta, que nós não temos coragem de dizer para ninguém, então lute com o Senhor em oração e saiba que ele está à sua disposição para fortalecê-lo, porque há uma armadura que ele já ofereceu. Porque se ficarmos guardando isso, Satanás não consegue ler nosso pensamento, mas Satanás consegue acompanhar e ele conhece todas as expressões faciais, ele conhece todas as nossas intenções por observação. Então ele sabe como nós estamos, ele sabe se as tentações estão dando efeito. Então fica aí o primeiro ponto para reflexão, não é? Orar ao Senhor, pedindo para que o Senhor nos conceda uma vida pura, completamente livre, não é? Continuaremos sendo pecadores? Continuaremos, porque essa é a nossa natureza. Mas nós podemos resistir ao mal, mesmo sendo de natureza pecaminosa. Esta é a grande vitória. Esta foi a grande vitória que Jó obteve. Esta foi a grande vitória que muitos heróis da Bíblia obtiveram. E cada cristão, cada homem e mulher de Deus que tem essa vitória, envergonha Satanás e o maligno. Porque ele vive nos acusando, dizendo que nós somos pecadores, portanto nós somos dele. E que nós faremos tudo o que ele pedir, que nós seremos alvo fácil de suas artimanhas, mas na verdade nós podemos ser resistentes e mesmo sendo pecadores podemos enfrentar o mal, mas nunca sozinhos, sempre com a presença de Deus, sempre clamando, sempre em oração. E os dois maiores erros que Satanás vai utilizar então agora no tempo do fim, os dois principais erros serão: ele vai tentar imitar a volta de Cristo, não é? Esse vai ser o maior de todos os erros dele. Mas antes disso, ele aparece em alguns lugares com a aparência, a fisionomia que as pessoas imaginam ser de Jesus, e ele começa a caminhar, curando pessoas, ganhando a atenção das pessoas, e vai acontecer que a mídia, noticiário, e hoje, com toda a facilidade tecnológica que tem, é fácil de se imaginar que pessoas estarão com seus celulares fazendo filmagens ali amadoras e tal, fazendo postagens, olha, Jesus voltou, Jesus está aqui, pessoas estão sendo curadas. Isso vai gerar um grande alarde ao redor daquele local, e depois desaparece dali, aparece em outro lugar. E isso vai acontecer. Por quê? Porque há uma demonstração bíblica quanto a isso. E o outro engano é que ele vai ganhar a atenção das pessoas através de curas, milagres, palavras bonitas, faladas com mansidão. E ele então vai dizer assim: eu vim para dizer para vocês que o sábado não é mais o dia de guarda, eu estou mudando para o domingo. Se eu não falei isso antes, mas eu quero falar agora. O domingo é o dia de guarda. E isso, é claro, vai potencializar aquela grande perseguição que as pessoas estarão desferindo àqueles que se opõem a esse dia, não é? A essa contrafação. Então, note que tudo vai sendo preparado, vai sendo articulado,
e nós temos um inimigo que tem muitos anos aí de experiência de pecado, e ele vai tentar enganar, se possível, os escolhidos. Nós devemos ter sempre isso na nossa mente. Nós devemos ouvir primeiro para nós, não é? E daí também pensar nas outras pessoas que podemos alcançar com essa verdade. Outra coisa que vai acontecer são os falsos reavivamentos. Nós temos pregado sobre isso, na verdade, nós já temos há um bom tempo falado sobre reavivamento, falado sobre a importância da oração, sobre a importância de buscar o Espírito Santo, não é? E Satanás, ele sabe que algumas pessoas, alguns movimentos, correntes de oração estão acontecendo, e ele agora cria uma contrafação. Ele cria o falso reavivamento para que dentro da igreja mesmo exista confusão. E a citação é essa: antes dos juízos finais de Deus caírem sobre a terra. Então vejam, nós estamos falando aqui já da etapa final, dos últimos momentos. Antes dos juízos caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade. Aqui está falando da parte boa. Então, quando chegar próximo ali da volta de Cristo, derramamento da chuva serôdia, avivamento verdadeiro, reavivamento acontecendo, aí agora o que vai acontecer? O inimigo das almas deseja estorvar esta obra. Ele não quer o reavivamento. E antes que chegue o tempo para tal movimento, ele se esforçará para impedi-la, introduzindo uma contrafação, ou um falso reavivamento. E essa contrafação, ela acontece nas igrejas, onde ele puder colocar o seu poder sedutor. Ele fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada e manifestar-se-á considerando como grande interesse religioso. E isso vai trazer excitamento, as pessoas agora vão começar a fazer coisas extraordinárias, não é? Mas o fim de tudo isso, nós sabemos, não será bom. Por quê? Porque esse falso reavivamento não está ligado a Deus e porque, através do falso reavivamento, as pessoas irão falar contra a palavra de Deus. Né? No falso reavivamento, as pessoas falarão contra a palavra de Deus, mas não falarão declaradamente. Falarão misturando verdade com mentira. Falarão iludindo as pessoas. E daí, mais uma vez, eu reforço a importância de nosso relacionamento com Deus, através do estudo da Bíblia. É extremamente importante aprofundarmos os nossos relacionamentos com Deus e com a palavra. É extremamente importante não simplesmente ler este livro, mas estudar. É extremamente importante estudar a lição da escola sabatina. Por quê? Porque a lição da escola sabatina é o nosso conteúdo bíblico preparado de maneira sistemática para que seja fortalecida em nós princípios, para que quando o erro aparecer, ele esteja claro, ele esteja nítido. Note, por exemplo, as pessoas que trabalham em agências financeiras, elas, muito embora existam vários tipos de notas falsas, elas não estudam as notas falsas, elas estudam a nota verdadeira. Por quê? Porque elas sabem que, conhecendo a nota verdadeira, as falsas serão identificadas. Então, com a Bíblia é a mesma coisa, você não precisa agora ficar desesperado, saindo por aí, estudando todos os tipos de movimentos religiosos que existem, uma vez que nós temos a palavra de Deus. Porque quando algo diferente da palavra vier, nós estaremos prontos para resistir. E é por isso, olha só como Deus é perfeito, é por isso que a Bíblia, nós podemos afirmar que ela é imutável. É por isso que os ensinamentos de Deus são absolutos. E olha só o que o mundo está fazendo. O mundo está relativizando tudo. O mundo está trazendo formas alternativas de adoração, formas mais light. Hoje o evangelho tem para todos os gostos. Então, se você gosta de uma religião mais light, tem a religião, tem a igreja para você. Se você gosta de uma igreja mais fanática,
tem uma dessa para você. Se você gosta de uma igreja que é permissiva, que deixa você fazer o que quiser, porque o que importa é o coração, tem essa para você. E no meio de todas essas igrejas que admitem e afirmam ser a igreja verdadeira, porque todas afirmam, no meio destas tem aquela que realmente anda segundo o que Deus orienta. E a orientação de Deus é estarmos conectados na palavra, né? Conhecendo a palavra. Então, não seremos enganados, a não ser que estejamos sem vigilância, da mesma forma que as virgens que acabaram dormindo. Outro ponto de engano, a música. A música. E não é difícil de perceber, porque qual era a função de Satanás no céu? Ele era o que comandava a música nas hostes celestiais. Ele sabe como atingir exatamente aquele ponto do nosso cérebro que nos deixa vulneráveis. Não é? E a música é uma forma de inserir conteúdos de uma maneira poderosíssima, porque você pode esquecer algo que você leu, mas uma música que você ouviu, ela fica na sua mente. Não é à toa que os judeus, eles têm o livro dos Salmos, e o livro dos Salmos são cantados, como uma forma de guardar na memória com mais facilidade também estes salmos. Não sei se você já teve a oportunidade de ver, mas um judeu, em seus cultos, nas suas leituras, na verdade, ele não vai ler o salmo da maneira como a gente lê, ele vai cantar o salmo. Não é? Ele vai criar uma forma de movimento e música para que o salmo seja cantado. E sobre isso, a citação é: Satanás fará da música um laço pela maneira por que é dirigida. Através da música, você tem o domínio. Na música e na arte em si, você pode inserir elementos filosóficos. Na música, você pode inserir tudo aquilo que é bom, mas ela também pode vir carregada de tudo aquilo que é ruim. Músicas que vêm carregadas de, por exemplo, algo bem simples. Um cactuzinho assim de brinquedo de criança que dança, lançou no mercado aí, foi um sucesso, e a música estava em outro idioma, eu não me lembro exatamente qual idioma, mas era um idioma bem diferente, e alguém teve a curiosidade de traduzir para ver o que é que esse cacto estava cantando. E lá tinha apologia ao suicídio, não é? Frases terríveis, apologia às drogas, e uma musiquinha aparentemente inofensiva de criança. Então, ela vai... mas é outro idioma, não importa. Está sendo transmitido, né? De alguma forma está sendo transmitido. E o que dizer das músicas que não vêm com nada escondido, que já vem declarado mesmo e as pessoas às vezes ouvem? E o que dizer de hinos que vêm carregados de doutrinas que não são doutrinas bíblicas? E às vezes a gente se pega cantando sem refletir, porque a música ela entra facilmente em contato com nossa mente. Então devemos tomar cuidado com isso, né? Deixa-me ver, agora aqui há uma grande repetição de vários textos que Ellen White escreveu a respeito de espiritismo. O espiritismo é uma grande agência de engano, aí, uma grande contrafação à verdade. E o espiritismo moderno, ele começou nos Estados Unidos em 1848, o espiritismo moderno. A primeira sessão espírita do universo aconteceu no Éden, quando Satanás usou a serpente, né, como um médium. E aí a serpente foi ali usada como médium e ele pôde enganar Eva. Mas em 1848, é conhecido nos Estados Unidos, ali em Rochester, a famosa história das irmãs Fox, que começaram a bater, e aí o espírito respondia, e ali começou, então, a comunicação com os espíritos. E a partir dali, e é interessante, né? 1848, apenas 4 anos após
o grande desapontamento quando estava se intensificando estudos a respeito de Daniel e Apocalipse. Aí surge agora com maior força o Espiritismo, né? Uma das forças que aparece. E desde então, esta forma de ver a vida, de estudar as entidades e tudo, vem ganhando força. E o Espiritismo não se apresenta como algo feio, como algo a se trazer medo. Na verdade, nós podemos perceber que o Espiritismo, ele se apresenta como algo muito bonito, como esperança, não é? Ele pode trazer a pessoa que você tem saudade, você pode conversar com essa pessoa vai agora, é claro que são demônios, mas ela vai agora falar coisas, falar que está bem, trazer uma certa paz para quem está vivo, quando a pessoa que deveria lá estar morta, está agora ali diante da outra pessoa, conversando e dizendo que está tudo ok, que está bem, não é? É algo satânico, perigosíssimo, e está inserido nas músicas, está inserido nos vídeos, nos filmes, nos seriados, nas leituras, e é exatamente dessa forma que Satanás age. Ele vai minando todas as possibilidades, fazendo com que pessoas acreditem naquilo que é gostoso de ouvir, de acreditar, porque é bom saber, não é, que alguém morreu e está bem. O texto aqui diz assim: se os homens são facilmente desviados agora, ou transviados agora, como eles vão subsistir quando Satanás personificar a Cristo e começar a operar milagres? Se as pessoas hoje conseguem cair nos enganos mais diversos, como é que vai ser o tempo quando o próprio Satanás realizar sua obra de engano? Ele e seus anjos. Porque nós temos anjos do mal, inclusive que se apresentam como pessoas, saibamos disso, não é? Anjos do mal que se apresentam como pessoas, que realizam milagres, que falam distorcendo a verdade. E nós temos também entre nós anjos de Deus, que também se personificam em pessoas. E dessa forma dão força e proteção. Então nós temos uma guerra acontecendo. Em todos os sentidos temos uma guerra acontecendo. Mas nós temos uma certeza. A certeza é, ainda que Satanás faça fogo descer do céu, ainda que ele realize milagres, ele vai certamente falar coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus, e nós saberemos que se trata de engano. Então ele vai, primeiro, ele vai falar que o sábado mudou para o domingo. Segundo, ele vai contar aquelas mentiras que ele contou no céu, né? Sobre os mandamentos de Deus, sobre toda essa questão. Ah, mas ele vai ser o próprio Jesus, o próprio Deus, como é que ele vai falar contra ele? Ele vai falar que mudou. E quando ele fala que mudou, ele está sendo contra aquilo que Deus falou. Então ele vai agir de várias formas. E vale ressaltar aqui, reforçar que, se possível, ele enganará os próprios eleitos à salvação. E isso faz com que, nesse dia de hoje, nós tenhamos a necessidade de refletir a respeito da nossa vigilância. Vigilância. Essa é a palavra de hoje. Então, que sejamos cada vez mais vigilantes, dependentes, participando ativamente da nossa vida religiosa, estando em contato com Deus, não é? Pregando o Evangelho e buscando, acima de tudo, a presença do Espírito Santo para a nossa vida, porque muitas coisas ainda virão e nós teremos a oportunidade de ver, mas estaremos seguros, porque temos a Bíblia como nossa regra de fé e estaremos orientados para resistir o diabo, e a Bíblia diz que ele fugirá de nós. O Senhor Jesus nos abençoe e nos guarde e nos conceda um dia maravilhoso.